Olá a todos, que a graça de Deus esteja com vocês. Meu nome é Thales, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, peço-lhe que se inscreva e ative o sininho de notificações, para que assim vocês não possam perder nenhum vídeo. Eis que sou um servo de Deus, um profeta, que profetiza a palavra de Deus. Darei continuidade à explicação sobre a morte e a crucificação e a morte de Jesus Cristo. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. Então disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei senão César. Mais uma vez eles foram irônicos e hipócritas, deixando de lado realmente o verdadeiro Senhor. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estavam escritos em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes judeus a Pilatos, não escrevas, Rei dos Judeus, mas que ele disse, sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado, uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestura lançaram sorte. E os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofás, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disso ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, estás consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebraram-lhes as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós creais, porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, verão aquele que transpareceu. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilato lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia
de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Tecnicamente, vimos aqui também, falando sobre a crucificação de Jesus em João, também em Mateus também tem, em Marcos. Cada escritura trata, uma acaba complementando a outra, né? Vemos então como é a hipocrisia dos sacerdotes da época, dos escribas. Vemos aqui que eles mencionaram várias vezes César como rei deles. Olha, um sacerdote, não, né? Vamos lá, vamos relacionar todos. Aquela base de sacerdócio, eles preferiam colocar César como rei, que fica claro que o governo tinha total liberdade, no caso de acesso à religião, do que o próprio Jesus, que veio ali e fez as suas obras conforme Deus pediu para que ele fizesse. Jesus veio humildemente e ali ele queria o quê? Salvar a todos. Que Jesus, na verdade, ele veio pelos pecadores, ele não veio pelos justos, porque os justos já foram salvos, mas os pecadores seriam condenados ao inferno. Então Jesus Cristo veio para converterem eles. E muitos sacerdotes acabaram pegando a escritura e usando por vontade própria, e acabaram acusando Jesus e o condenaram. Condenaram aquele que era o rei. E no fim nós vemos que tecnicamente o sacerdócio acabou considerando César como rei em vez de Jesus, que era o verdadeiro rei. Mudando um pouco de assunto, hei de falar algo. Vendo a crucificação de Jesus, o que Jesus fez, tecnicamente Jesus morreu, mas ele, na sua morte, levou o pecado do mundo inteiro. Ele perdoou a todos por que fizeram com ele. O véu se partiu. O que é o véu se partir? Era o Velho Testamento. O Velho Testamento se rasgou inteiramente e perdeu-se o poder e o valor. O Velho Testamento era para ser lido para compreender a história, mas não para ser seguido. Muitas religiões, infelizmente, usufruam do Velho Testamento. Porém, eu vos digo, parem, pois ele foi completamente rasgado quando o véu se rasgou. Ele não tem poder nenhum. Então você não precisa ter que colocar na sua igreja, o Velho Testamento é a lei, não sei o que, não sei o que. Não, o Velho Testamento não é a lei. A lei é o Novo Testamento. A vinda de Jesus, o que ele explicou, os seus ensinamentos e tudo que vem perante ao Novo Testamento. Esqueçam o Velho Testamento. Não usem mais ele, pois isso é um crime perante a Deus, sim. E de vocês serão cobrados na hora tárdia, que no caso será no dia dos seus julgamentos. Não façam de poder algo que não tem mais, e sim façam de poder o que realmente tem. O que é a doutrina de Deus, então? Muitos se perguntam também, qual é a doutrina de Deus? O que eu devo fazer para poder ser salvo ao paraíso e ser aceito como filho de Deus? Tecnicamente você já é aceito como filho de Deus, porém você vive no pecado. O que tu deves fazer? Tu deves conhecer quem és o seu Senhor, Jesus Cristo, e quem és o seu Criador, Deus. Falando tecnicamente nisso, existem dois mandamentos que é a doutrina celestial de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso Criador Deus, que é qual? Amarás o teu Deus
com todo o teu amor e com todo o seu consentimento, com todo o seu coração. E amarás o próximo como a ti mesmo. Esta é a verdadeira doutrina de Deus. Amar o próximo vai além de tudo. Como eu já expliquei em vídeos anteriores, tem referências do que é amar o próximo nos vídeos anteriores. Então, assistam eles que vocês hei de saber o que é realmente a vontade de Deus e o que não é para ser feito. E parem de cometer pecados contra Deus. Se a lei do retorno não caiu sobre vocês ainda, é porque Deus é paciente. Mas quando ela cair, vai ser somado todo o mal que você fez aos outros e cairá numa única contagem contra você. Então, se você quer se converter a Deus, você que cometeu pecado, e não quer ser punido pela lei do retorno e aceitar o seu Criador como realmente é, e ser uma ovelha de Jesus Cristo, peço-lhe a você que se converta e peça perdão por todos os seus pecados, pois tu serás perdoado, mas peça perdão com vontade, vindo do seu coração, e vá a uma igreja que realmente prega a palavra de Deus de verdade, e não nessas que seguem mandamentos que não valem mais, que no caso é referente ao Velho Testamento. Aqui eu prometi que eu não iria citar nenhuma religião, mas, baseado num pouco do meu conhecimento, eis que tem uma religião que segues a vontade de Deus realmente como é. És a Congregação Cristã no Brasil. Irei falar sobre essa religião, citando o nome dela, porque sim, lá tem sim a habitação de realmente o que Jesus Cristo quer. Lógico, infelizmente, como lá em outras, sempre há aquelas pessoas que vão, mas vão para esquentar a bunda no banco, que tecnicamente só vai para poder ouvir o pastor falar, e depois, quando o pastor ou o pregador fala, ela sai e morre os assuntos. Lembra-se que ir à igreja não vai te salvar se você não praticar a vontade de Deus fora da igreja, que é os 2 mandamentos. Mas uma religião assim, que você pode ir, que sim, você sente a presença do Espírito Santo verdadeiro lá dentro, é a Congregação Cristã no Brasil. Eis que não faço parte dela. Mas, para quem procura uma religião que realmente, assim, gostaria de ir, estás aí. Existem outras, mas essa eu lhe garanto a vocês. Lembrando, falarei um pouquinho sobre o batismo. Fiz um vídeo anterior, farei o outro explicando completamente o que significa o batismo, mas hei de falar um pouco aqui. Atenção, igrejas de todo o Brasil ou do mundo. Não batizem os seus fiéis por obrigação. O que é uma obrigação? Tem muitos que vão às igrejas e os pastores e pregadores acabam falando para aquela pessoa: se você não se batizar na minha igreja, você não vai mais frequentar os cultos. Isso é blasfêmia contra Deus. Porque se a pessoa não se batizou ainda, é porque o Espírito Santo de Deus não a chamou. Lembra-se, o batismo é só água. O verdadeiro batismo é quando o Espírito Santo de Deus chama aquela pessoa e toca o coração dela para que ela se batize. Então deixai que os seus fiéis sejam chamados pelo Espírito Santo, tocando os seus corações e fazendo eles se batizarem. Pois se vocês obrigarem a eles se batizarem sem eles estar preparados, eles poderão cair no pecado e o pecado será maior. E será cobrado de vocês também um preço à parte pelo mal que a pessoa caiu. Que a graça de Deus estejam com vocês. Peço-lhe a todos que fazem orações e não joguem a sua vida fora, pois Jesus Cristo deu a dele por todos. Até o próximo vídeo, que a graça de Deus esteja com vocês.